Bem, eu queria gravar um vídeo aqui mostrando um problema que eu tive na minha estação de solda, que é essa Yachun 886D+, porque eu tive um problema um pouco diferente do que tem em vários vídeos aqui no YouTube. Eu queria mostrar qual que foi o meu defeito e qual foi a correção, o que pelo menos resolveu para mim, tá? De antemão eu já falo que eu não sou nenhum técnico eletrônico. Eu ganhei essa estação de presente, eu faço mais manutenção em instrumentos, né, equipamentos eletrônicos, pedais de efeito, amplificadores do tipo. E qual que foi o meu problema? A parte do ferro de solda funciona normalmente, só que, como existe vários vídeos, né, a parte do soprador parou de funcionar. Então o que aconteceu foi o seguinte comigo. Eu liguei o soprador mais ou menos pela temperatura de 380, 400 graus centígrados de temperatura. O filamento aqui do soprador ele ficou incandescente e parou de funcionar. Então eu desliguei ele da tomada, liguei novamente a minha estação e ele deu como se fosse um curto-circuito, um barulho. Primeira coisa que eu constatei aqui foi que no soquete, deixa eu ver se eu consigo focalizar. Então no soquete ele deu uma breve chamuscada. Eu achei que poderia ser o soquete, que queimou algum terminal, mas eu fiz o teste, né? Eu abri a pistola e vi que todos os fios davam continuidade, então ele não queimou nada. Verifiquei também o soquete aqui, ele até deu uma queimada aqui em um ponto. Pode ver que tem uma parte que ele está meio para dentro, mas achatado, então ele queimou esse terminalzinho. E ao constatar, eu abri minha estação, eu vi que ele tinha um chamuscado. Deixa eu focalizar aqui. Ele tinha esse chamuscado aqui na parte inferior. E eu já abri a placa da minha estação. Ele queimou a trilha. Isso eu não vi nenhum vídeo. Quer dizer, pelo menos desse modelo, né? Eu não vi nenhum vídeo referente a esse tipo de dano que deu, né? Normalmente ele para de funcionar, quer dizer, ele liga, mas não esquenta, ou ele dispara o regulador de temperatura, mas não. Com o meu, ele estourou a trilha e parou de funcionar esse triac. Então, qual foi os passos que eu fiz? Primeiro, eu refiz a trilha novamente, né? Essa aqui foi uma manutenção que eu fiz temporária e funcionou. Mas eu fiz duas manutenções nessa trilha, tanto é que ela se perdeu. Eu tive que fazer como se fosse uma emenda aqui com perninha de componente, né? Lead de resistores. Então eu troquei o triac. Eu não sei se eu vou conseguir focalizar na câmera, mas eu coloco a descrição aqui no vídeo. Então o triac que eu troquei aqui foi um BTA. Foi um BTA 02 ou 012, eu vou confirmar, mas eu vou colocar certinho, 600 watts. Então eu troquei esse componente, verifiquei que os resistores estavam ok, troquei esse componente, apresentou o mesmo erro, o mesmo problema. A hora que eu ligava ele, o interruptor, ou ele fazia um curto-circuito aqui na entrada dele, estourava a trilha, ou ele desarmava o disjuntor da minha casa. Eu verifiquei em alguns vídeos que a pessoa trocou o diodo, né? O diodo Zener e o transistor. Só que no meu caso eu troquei também e eu continuo apresentando o mesmo erro. E acabei chegando num vídeo falando sobre esse componente aqui, que é um MOC, parece que ele é um relé eletrônico, algo do tipo. Ele tem uma descrição aqui falando que é um MOC 3023. Porém, o meu, ele está marcando aqui, o original marcava como 3041, que era o branco. Esse aqui já é a peça que eu substituí. Ao trocar esse componente, aí voltou a funcionar a minha estação na parte do soprador normalmente. Então ele liga, ele assopra o ar quente. Normalmente, a hora que eu coloco ele na base, ele desliga, ele vai diminuindo a temperatura e desliga. Então voltou a funcionar. Então o que eu fiz? Pelo menos funcionou para mim. Eu indico.
trocar os componentes, trocar o triac, trocar esse MOC, trocar esse transistor e esse diodo. Creio que você não vai gastar mais que R$20 em cada componente. Eu também coloquei uma pasta térmica aqui, normalmente usa-se, né? Nesses dissipadores coloca uma pasta térmica, eu não sei se também ajudou, né? Contribuiu. Mas eu vou colocar todas as peças que eu troquei e funcionou. Eu vou fazer uma breve pausa no vídeo, vou montar aqui e vou mostrar a estação funcionando. Então vamos lá. Já liguei a minha estação aqui. Então já coloquei a placa no lugar. E vamos fazer o teste. Dois pontos também bastante interessantes que eu vi em vídeos do YouTube é que um rapaz, não vou lembrar agora o canal, qualquer coisa eu coloco até o crédito. Ele falou que é bom também verificar esses, tá vendo? Esses suportes aqui, esses olhares aqui da parte do terra. Então ele falou que na estação dele veio frouxo, então é bom também dar uma apertada, conferir se esse é um problema. E o outro também não era referente à estação da Yashun, mas era acho que era da Hikari. Eu vi um cara falando que nunca é bom você chegar a temperatura máxima da estação. No caso aqui, ó, eu deixo programado 3, né? Então a primeira programação ele vai até 200, depois 250, 300 e 350. É claro, ela vai bem mais que 350, mas depois que deu problema na minha estação, eu prefiro deixá-la no mínimo. Também até porque normalmente 300 graus é um ponto que ela já consegue fazer a fusão do estanho muito fácil. Então deixa eu botar aqui na programação 350. Então aqui, ó, o estanho funciona normalmente. Eu vou ligar agora a parte do soprador. Eu vou fechar aqui a carcaça. Eu vou deixar os dois ligados simultâneos, tá? Deixa eu subir um pouco aqui. Então, dá para ouvir o barulho aqui do soprador. Então aqui tem algumas configurações. Aqui é o mesmo sistema. Eu deixo no máximo 250 graus. Eu utilizo ele mais para soldar algum componente ou termorretrátil, né? Aqui, ó. Então com 250 eu já consigo também fazer o polimento do termorretrátil sem problema nenhum. Vou baixar aqui a temperatura para ele baixar mais rápido. Vou colocar ele aqui no suporte, ó. Então eu consigo fazer o termorretrátil encolher, colocando aqui também em cima do suporte. Deixa eu levantar um pouco mais. Colocando aqui em cima do suporte, ele também está fazendo a baixa gradual da estação. Quando eu chegar aos 100 graus, ele desliga. Vamos aguardar um pouquinho até ele ligar totalmente. Ok? Bem, então isso foi o que resolveu, o que funcionou para mim, tá? Eu vou colocar, como eu falei, vou colocar todos os componentes que eu troquei na descrição. Se algum técnico visualizar o vídeo e tiver alguma explicação melhor por que aconteceu isso ou cuidados melhores, vai ser bem-vindo. Então, eu espero que esse vídeo ajude todo mundo. Esse problema aconteceu comigo, já tinha mais de 6 meses que eu já não usava o soprador. E testando aqui, vendo alguns vídeos, consegui resolver. Então, espero que ajude todo mundo e até a próxima.